Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta tarde. Que o Espírito Santo do Senhor, Deus de Israel, venha te visitar. Pessoal, eu estou aqui meditando numa palavra que se encontra aí no livro de 2 Samuel, capítulo 16, o versículo 5, onde fala de certo homem, um homem que foi levantado pelo diabo, digamos assim, levantado pelo diabo para tentar bater a fé de Davi ou para tentar pará-lo. A Bíblia diz que Davi chegou em um certo lugar e mesmo ele estando com os homens de guerra, o exército ao lado dele e mais pessoas com ele ali, um homem teve a ousadia de sair amaldiçoando a Davi. Ele saiu amaldiçoando e jogando pedra em Davi, tentando pará-lo, tentando... Essas afrontas, elas vêm para a nossa vida se nós não tivermos em Deus e Deus estiver em nós, com toda certeza nós vamos baixar a nossa cabeça. Mas quando você sabe que você tem um Deus, que é o Deus que te chamou, o Deus que te levantou, o Deus que restaurou a sua vida, não tem como dar errado. Você sabe de onde Ele te tirou. Se não fosse o Senhor Deus de Israel, o que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós? Então, estas coisas vêm para tentar nos abalar, para tentar nos parar, para tentar nos deixar de cabeça baixa. Mas eu creio que você sabe o Deus que você serve, o Deus que você confia, é o mesmo Deus de Davi. Olha o que está escrito aqui no versículo 5 do capítulo 16 de 2 Samuel. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo e amaldiçoando quem? Amaldiçoando a Davi. Então Davi foi um homem escolhido por Deus. Davi não foi chamado, Davi foi escolhido. Davi foi um homem que Deus tirou ele do lugar mais baixo que um ser humano poderia pensar em chegar aonde ele chegou, Porque Davi estava no mato, lá na zona rural, lá no meio do mato, Então, não que não é um serviço digno, todo trabalho é digno, mas pensando bem para um lavrador ou para um agricultor chegar num patamar que Davi chegou, é muito difícil nos dias de hoje. Mas quando Deus quer, quando Deus chama, não há nada impossível. Então Davi estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do pai. E certo dia Deus enviou o profeta à casa do pai dele para ungir um dos filhos dele a rei, como todos conhecem a história, E o pai de Davi foi passando do mais velho até o mais novo, e tentando ocultar Davi, tentando esconder Davi. Mas só que Deus já tinha um propósito na vida de Davi. E a Bíblia diz que Davi foi escolhido. Então, mesmo ele sendo escolhido por Deus, ele passou por muitas tribulações. Ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi massacrado, de todas as formas que um ser humano poderia enfrentar. Mas o que fez Davi vencer? Permanecer na palavra, permanecer no Senhor Deus, permanecer fazendo a vontade do Deus de Israel, que é o mesmo Deus que você serve, o mesmo Deus que você confia. Então não olhe para o barulho que vem de fora, não olhe para as pessoas que querem ver o seu mal. Existem amigo que também não é amigo, existem pessoa que está aí do seu lado, mas quando algo bom acontece na sua vida, ela entristece. Por quê? Porque ela não quer o seu bem. E quando acontece algo mal, ela aparece na sua vida fingindo que está chorando com você, mas por dentro está sorrindo. Então essas pessoas sempre acontecem de chegar em nossa vida. Mas nós temos que ter o discernimento de pedir sabedoria ao Senhor Deus para que nós venhamos identificar essas pessoas em nosso meio. Porque nós não vamos mandar embora, mas nós temos que orar, é Deus quem tira, é Deus quem afasta. Então a Bíblia diz aqui que este homem saiu amaldiçoando a Davi. Saiu amaldiçoando, atirando pedra em Davi.
Então, essas coisas acontecem. Quantas vezes não atiraram pedras em você? Quantas vezes não falaram mal de você? Quantas vezes não tentaram denegrir a sua imagem? Mas aquele que te guarda não dorme, não dormita. Não adianta se levantar contra um escolhido. Você é um escolhido. Deus te escolheu para ser vencedor. Então, aqueles que se levantarem contra a sua vida, vai cair por terra. A Bíblia diz que aquele que abre uma cova para o seu amigo, nela mesma cairá. Então, quem abre uma cova para você, amanhã vai cair dentro dela. Deus ainda vai permitir que você vá lá estender a mão, né, para tirar a pessoa daquele lugar que ela caiu, ou de onde ela caiu, do lamaçal em que ela está. Porque Deus é grande, Deus é justiça. Então, não adianta você tentar apagar a imagem de alguém, apagar o brilho de alguém, porque amanhã você vai ver essa pessoa subindo, segura na mão do Senhor Deus, e você pode descer de caminho abaixo sem ter uma solução, porque se você não está com Deus, não está com Cristo, não tem como você permanecer de pé, né? Você vai cair, claro que você vai cair. Mas quando você está firmado na rocha que é Jesus, está firmado na promessa que Ele te fez, você vai vencer, você viverá sonhos, planos e projetos. Assim como Davi, né? Ele permaneceu no Senhor e ele não deu ouvido, não. Ele tinha o exército todo ao lado dele. Ele poderia ter mandado prendê-lo, pegá-lo, levar preso, fazer alguma coisa. E Davi prosseguiu o seu caminho e ele continuou amaldiçoando, jogando pedra, jogando coisa em Davi. Mas Deus era com Davi e Davi venceu. Davi foi mais que vencedor. Então você vencerá. E os seus inimigos verão a grandeza do Deus que você serve, do Deus de Israel, do Deus de Davi, do Deus da Bíblia, do Deus da palavra que está na sua vida. Então não dê ouvido para aquelas pessoas que tentam denegrir a sua imagem ou que tentam te parar. Crê na palavra de Deus, confia no Senhor Deus de Israel, porque Ele é contigo. E Davi, lá no Salmo 23, se não me engano, né, onde ele fala: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quando ele diz uma mesa, porque mesa é lugar de comunhão, né? Ele está falando quem é os adversários, quem é os amigos, as pessoas que estavam próximo dele. Então, muitas vezes, pessoas que estão ao nosso lado, fingindo ser amigo, mas Deus sabe que não é. Então, Deus vai preparar uma mesa na presença deles para te honrar. Ele vai te honrar na frente dessas pessoas que desejam o teu mal, que querem ver a sua queda, que te perseguem, que atira pedra em você, que fala mal de você. Mas eles não percebem, né? Eles não percebem que Deus está dando uma oportunidade para ele pensar, memorizar a vida dele, para que ele volte atrás, para que ele, em vez de amaldiçoar, comece a orar. A Bíblia diz que Deus abençoou a Jó quando ele orou pelos seus amigos, ou pelos seus inimigos também. Talvez Deus está com a mão estendida sobre a sua vida, mas você não tirou ainda um tempo para orar por essas pessoas aí que te perseguem. Então ore pelos seus inimigos, ore pelos seus amigos, ore pelas pessoas que te perseguem, porque o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, vai te honrar. Ninguém para aquele que Deus escolheu para exaltar. Ninguém derruba aquele que Deus segura na mão. Então o Senhor, Deus de Israel, está seguro aí na tua mão. Confia no Senhor, que Ele vai te livrar, Ele vai te honrar, Ele vai fazer essas pessoas olhar para você e não ver mais o coitado que eles viam, aqueles que lhe atiravam pedra, aqueles que eles amaldiçoavam, lançavam a palavra de maldição, porque você tem um Deus que é contigo. É o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra fiel e verdadeira. Vamos orar alguns minutinhos aqui? Alguns segundos, né? O tempo aqui é curto. Senhor Deus de Israel, nosso Pai santo, fiel e verdadeiro. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu entro na Tua presença em oração nesta tarde, junto com esta pessoa que ora comigo. Pai, vai de encontro à vida dela, Pai. Abençoa a vida, a casa, a família, que o Senhor possa estar livrando ela de todos os males, Pai. Abençoa, meu Deus, no nome de Jesus. Eu profetizo, meu Pai, todas as bênçãos do Senhor sobre a vida dela, que ela venha ser livre, meu Deus, de toda a opressão, e que ela venha ser guardada e livrada de todos os males. É isso que eu te peço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crendo diz amém, graças a Deus, que assim seja. Não esquece, viu? Deus é contigo. Não adianta atirar pedra em você, porque Deus te guarda, Deus te livra de todo mal. Deus é contigo.